e agradecendo ao Senhor por tudo que Ele tem feito, por tudo aquilo que Ele vai fazer, não só na minha vida, mas na vida de cada um que está aqui, né? Quero falar algo para a igreja que, até mesmo para confortar o coração de algumas pessoas, eu perdi meu irmão, só tinha 2 irmãos e eles eram gêmeos. Meu irmão morreu muito novo, uma pneumonia o levou, não foi o Covid, mas foi uma pneumonia. Está aqui minha cunhada, que é a esposa dele. Foi muito triste, porque meu irmão morreu no dia 16 de dezembro de 2023. E em 2024 perdi minha mãe também. Praticamente eu vi minha mãe morrendo. E eu fiquei 3 meses com ela no hospital, eu larguei tudo, parei de trabalhar e eu honrei a minha mãe até o último respirar dela. Está aqui a Maria, o Divino. E eu lembro que quando eu estava dentro daquele hospital, eu falava assim: Jesus, eu não vou aguentar, porque eu nunca tinha visto pessoas morrendo na minha frente. E Deus me colocou lá dentro daquele hospital para falar de Jesus para várias pessoas. E aí tinha enfermeiros que eles eram afastados do caminho do Senhor, médicos e também outras pessoas que iam visitar os entes queridos lá dentro. Eu aprendi muito lá dentro, e eu achando que eu já tinha passado por muitas coisas. E eu falava: Jesus, eu sei que o Senhor é comigo neste lugar. E às vezes eu estava tão sufocada, e ali eu fiz aquele quarto, um quarto de guerra. E a minha mãe ali, Deus dava visão para minha mãe, mesmo no hospital. A minha mãe era uma mulher de Deus, ela era missionária, ela viajou o mundo. E eu aprendi muito com ela. E ela falava assim: olha, ora aí, porque o espírito da morte está nesse corredor. E aí eu começava a orar e daqui a pouco só escutava os gritos. E aí eu saía assim na porta, né, do quarto, que era só eu e minha mãe ali dentro. E aí eu via aquelas pessoas chorando que tinham perdido alguém. E Deus falava, o Espírito Santo de Deus falava assim: vai lá, dá um abraço naquela pessoa. E eu nem conhecia. E eu ia e dava um abraço. E eu falava: meu Deus. E morria 1, morria 2, morria 3, tinha noite que era 13, que era 14, que era 15, e aí ficava aquele clima muito pesado. E eu ficava ali dentro cantando, ficava ali dentro orando, e às vezes eu sentia como se tivesse uma mão assim no meu pescoço me apertando, que era uma angústia, uma opressão maligna. E eu louvo a Deus pelos meus pastores. Eu lembro que na época, porque na minha igreja sempre muda de pastores, né? Às vezes fica 3 meses, fica 4, a apóstola manda para outro lugar. Eu lembro que os pastores vieram lá de São Gonçalo e eu nem conhecia eles. E eles ficaram sabendo que minha mãe estava no hospital, eles foram lá visitar, fizeram oração. E aí eu lembro que era 2 horas da manhã e eu sentindo aquele sufoco, eu não falei para ninguém. Aí a pastora ligou, a pastora Ana falou assim: Sulamita, tudo bem, filha? Eu falei: tudo bem, pastora. Aí ela falou assim: olha, pode falar agora? Eu falei: posso. Ela falou assim: Deus está mandando eu e o pastor orar por você, tudo bem? Eu falei: tudo bem. Quando ela orou, parece que saiu aquele aperto que eu estava sentindo, aquela angústia, porque só quem passa por isso é uma luta constante ali, é uma guerra entre vida e morte, vida e morte. O quarto, eu levava tanto óleo ungido que o vidro era tudo da cama, era tudo cheio de óleo. Ficava a minha mão assim, eu orava. E eu tinha uma amiga, a Maria, o Divino também a conheceu, a Asha. Eu ganhei ela para Jesus, ela era uma pessoa muito católica. E graças a Deus eu ganhei ela para Jesus. Ela teve a oportunidade de conviver mais de 10 anos nos caminhos do Senhor. Eu perdi minha mãe em março, minha mãe foi enterrada na Páscoa. Passou ia fazer 4 meses. Eu estava me arrumando para ir para o culto, e aí um interfone tocou. Era o pai dela, falando assim: filha, a filha não acorda, está gelada. Eu falei assim: como assim? Ela não acorda, está gelada. Eu deixei o interfone pendurado e subi a milhão. Eu moro no 3º andar, ela mora no quarto. Quando eu cheguei lá, eu encontrei a minha melhor amiga, com a mãozinha assim, com a boca toda roxa, morta. Aí eu
falei, meu Deus, eu perdi meu irmão, eu perdi minha mãe, e agora minha melhor amiga que ajudou a cuidar da minha mãe no hospital. Ela morava com o pai, uma pessoa de idade. Eu falei, agora para falar para ele, Jesus me ajuda. Aí eu só lembrei da vizinha da frente e pedi para ela, o nome dela é Socorro. Eu, Socorro, me acorde aqui. Ela falou assim, o que foi? Foi o seu nascimento? Eu falei, não, foi a Átila. Mas eu já sabia que ela estava morta. Mesmo assim, eu me segurei, eu não chorei na frente dele. Eu falei, Jesus me ajuda, me segura. Aí a vizinha chegou, ela viu, ela já começou a chorar. Eu chamei, esse amor por chamar, porque eu já sabia. E eu falava assim, meu Deus, só Jesus mesmo para dar graça para a gente. E eu lembro que quando eu liguei para minha pastora, eu falei assim, pastora, aconteceu algo muito triste. Nós perdemos a Asha. Aí a pastora falou assim, não, filha, eu não. Eu falei, foi, pastora. E a pastora ia subir no altar para iniciar o louvor. E ela não conseguia. E depois, para fazer o culto, ela fez o culto, era o pastor, e falou só no final do culto para a igreja. Então eu falo que quem aguenta é só quem tem Jesus. Que até mesmo minha pastora falou assim, Sulamita, você é muito forte. Eu falei, não, pastora, eu acho que eu não sou forte, é forte quem é que está comigo. Porque nem eu achei que eu ia aguentar tanto. Minha mãe faleceu no sábado, foi enterrada no domingo. Era um culto de Santa Ceia e minha vontade era de estar na igreja à noite, tomando a Santa Ceia. Só que eu não ia deixar o meu pai na minha casa sozinho. Eu falei, eu não vou. Na terça-feira, eu já estava no culto para agradecer ao Senhor, porque é o que eu falei no velório da minha mãe. Eu vou seguir o legado que a minha mãe deixou, de servir sempre a Jesus. Então eu falo que é difícil quando você perde alguém, mas quando você tem Jesus, você está firme com Ele. Saudade é todos os dias. Eu tenho saudade da minha mãe, eu sinto o cheiro da minha mãe, eu sinto o gosto do sabor de comida que minha mãe fazia. Mas Jesus, Ele está presente na minha vida e na vida de cada um de vocês, a cada dia. Hoje eu não vou louvar, eu senti de Deus dar esse testemunho, de repente alguém está precisando ouvir. E assim, eu sei que minha mãe está na glória, o meu irmão também, porque o meu irmão ficou 14 dias dentro de uma UTI. E não foi em qualquer hospital, ele ficou no hospital particular. E o meu irmão, quando eu cheguei para minha cunhada, ele estava falando, ele falou assim, para ela, falou assim, Vânia, traz o celular para mim, olha aí quantas pessoas aqui dentro da UTI com celular. E ela falando, mas não pode. Eu falei, mas celular traz bactéria. Não, traz. E compra um chinelo. Meu irmão, ele era muito assim, como que eu posso dizer? Ele cuidava muito da beleza, ele queria, eu quero minhas coisas, não sei o que, foi todo bom. Eu lembro que aquele dia caiu uma chuva, nós fomos comprar um chinelo no mercado mais próximo ali, foi até no Extra, e foi um dia que caiu assim, de toda a água do céu em São Paulo. Ficamos ilhadas lá, e o doutor, ele falou assim, vocês podem ir e podem voltar aqui que está liberado. E aí eu falei, nossa, nunca vi ninguém liberar a UTI, assim, olhando. E aí só faltava as pessoas arrancarem a roupa minha e da minha cunhada pedindo oração. E a maioria daquelas pessoas que estavam ali dentro eram afastadas do caminho do Senhor. Eu conheci uma moça, ela tinha 28 anos, né, a Simone? 28 anos. Ela falou assim, moça, vem aqui. Eu falei assim, o que aconteceu? Ela falou assim, eu vi você orando ali, você pode orar por mim? Eu falei, posso. Ela falou assim, quando eu sair daqui, eu vou me batizar. Eu falei assim, amém, isso mesmo. Jesus, Ele é o único caminho. E eu vi que ela estava um pouco ofegante, ela também estava com pneumonia. E a maioria das pessoas que estavam ali não eram pessoas de idade, eram todas pessoas novas, assim como meu irmão era novo. Aí, no determinado dia, nós chegamos, eu e minha cunhada. Falei, cadê a Simone? Simone não está aqui. Cadê a Simone? Tiraram ela daquela UTI que ela estava tão ruim, estava numa outra. E aí, resumindo, ela morreu. O meu irmão morreu. Um menino de 18 anos também o Senhor levou. Só que antes disso, Deus permitiu que minha pastora, na época, era a pastora Vanessa, foi lá. Ela aceitou Jesus. Aí eu lembro que a pastora ainda falou assim, nem que for com um copo de água, você vai ser batizado. E aí tinha um senhor lá que estava até fazendo hemodiálise, e ele pediu, e a pastora ela viu como se fosse uma luz assim, chegando na cabeça do senhor, e ele chamava, eu não conseguia falar, ele chamava ela.
para ir orar. Aí eu falei, meu Deus, as pessoas aqui dentro da UTI querendo Jesus. Aí tem pessoas que eu estou cansado, vim do trabalho agora, está bem de saúde, tem as pernas, está ouvindo bem e não vem para a igreja. E ali eu falei assim, meu Deus, olha quantas pessoas, a maioria delas afastadas e pessoas novas. Eu falei, eu não quero isso para a minha vida. Resumindo, eu sei que o meu irmão, Deus levou ele, porque quando eu cheguei e falei para minha mãe, ela falou assim, eu não precisei nem falar, porque eu apertei a mão e falei, eu já sei, Deus levou ele. Eu falei, sim. E eu tinha ido na minha igreja, estava na campanha do mergulho de namoro. Eu falei, eu vou mergulhar pela vida do meu irmão, um ato profético. Quando eu entrei, eu senti um aperto no coração e a pastora falou assim, Sulanita, Deus está visitando sua mãe, eu vejo ela sentada no sofá lendo a Bíblia. Quando eu cheguei na minha casa, minha mãe estava sentada no sofá lendo a Bíblia. Aí eu senti uma angústia. Eu mergulhei, eu dei os 7 mergulhos, mas eu fiquei com aquela angústia no meu coração. Isso foi na sexta-feira. Aí na outra semana, passou poucos dias, Deus recolheu o meu irmão. Eu cantava para ele, eu e minha família, nós cantávamos, nós orávamos, porque o médico falava assim, ele está ouvindo tudo que vocês estão falando. Ele está consciente de tudo, ele estava sedado, com medicamentos fortes, mas eu falava para o meu irmão, fala com teu amigo Jesus, ele te ouve, você está me ouvindo, mas Jesus, ele é o nosso melhor amigo, e conversa com ele. E aí a gente via até pelos batimentos cardíacos dele no aparelho, e eu orava para o meu irmão e eu falava assim, Senhor, eu sei que o Senhor é Deus que cura, o Senhor é Deus que liberta, e também o Senhor é Deus que salva. Se o Senhor tiver que levar o meu irmão, o Senhor salve a vida dele. É difícil, mas eu sei que quando a gente lidera alguém no mundo espiritual, eu fui muito assim, eu segurei muito a minha mãe quando ela estava no hospital. Eu lembro que Deus falou comigo, abrindo a Bíblia e falou assim, ó, chegou a hora de você liderar ela no mundo espiritual. E eu, com muito medo, eu falei, Deus, eu não quero ver minha mãe sofrendo, porque minha mãe ficou uma semana sem falar, eu não via mais a voz dela, ela morreu porque os rins dela paralisou, infelizmente ela chegou a fazer hemodiálise, ela não poderia ter ficado em um dos melhores hospitais, que foi o Hospital das Clínicas, teve o melhor tratamento, eu poderia ter todo o dinheiro do mundo, mas a minha mãe ela foi muito bem cuidada, ela foi muito bem tratada. Ela recebeu muitas visitas a ponto do pessoal falar assim, quem que a sua mãe é? Eu falava, ela é serva de Deus Altíssimo, filha do rei. Eu falei, nunca vi uma pessoa receber tantas visitas, tem gente aqui que não recebe uma visita. A sua mãe já passou não sei quantos mil visitantes aqui. Eu falei, porque ela é filha do rei, ela fez a obra de Deus. Então eu agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida e sei ainda o que Ele vai fazer na minha vida. Eu peço oração para a igreja pelo meu irmão, pelo Ziel, que ele é afastado do caminho do Senhor, que era gêmeos com o Otoniel, e eu creio que eu e minha casa, nós serviremos ao Senhor Jesus. O meu irmão, ele está voltando para minha casa para morar com a gente, porque ele era casado, ele separou e estava morando em outro lugar. E aí hoje, o pastor falou comigo, Deus usou o pastor para falar comigo hoje uma situação que eu passei mal e Deus mostrou para ele, eu não tinha falado para ninguém. Eu estava na cozinha fazendo almoço e eu senti um aperto, uma coisa ruim, mas ruim mesmo. Eu só falei assim, o sangue de Jesus tem poder. Eu coloquei a mão assim no peito. E fiquei, meu pai tinha saído. Aí logo em seguida minha cunhada bateu na porta. Ela achou que meu pai estava em casa. Eu falei, não, Vanessa, eu estou aqui. Aí logo chegou meu pai. E aí chegou minha outra cunhada também. Cunhada, minha ex-cunhada, já veio aqui também. Ela chegou para almoçar e foi a hora que a Kézia ligou. E Deus usou o pastor para falar comigo. E hoje, pastor, eu falei para o meu irmão. Eu falei assim, olha, Zé, aconteceu isso. Ele é? Aí eu falei assim, é. Aí eu peguei e falei assim, você está convidado para ir lá no culto, na igreja. E eu sei que Deus já, aquele que começou a boa obra, ele é fiel e justo para terminar. Eu oro pela vida do meu irmão todos os dias. Eu honro o voto no altar. Todo ano eu participo do Yom Kippur na minha igreja. O valor dos votos são altos. Eu não estou trabalhando e Deus não deixa
deixa faltar nada. Eu peguei o voto agora no último, eu falei assim, Senhor, eu vou pegar pela fé. E eu sei, Deus nunca deixou eu passar vergonha. E eu falei assim, o voto, ele grita. E o altar, ele devolve. E eu falei, eu vou fazer pela minha casa, pela minha família, pelos meus amigos, pela igreja, pela vida do pastor Vanderlei, por essa igreja. E eu louvo a Deus porque até aqui Ele tem me ajudado e me dado graça. Eu agradeço a oportunidade. Deus abençoe a cada um. Em nome de Jesus.